Candidato, o senhor no ano passado estava na ativa, falando para um grupo de militares, afirmou a seguinte coisa, aspas, os poderes terão que buscar solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. Depois o senhor explicou que só se houvesse uma situação de caos no país. Mas que solução seria essa que os militares imporiam fora da Constituição? A Constituição já prevê estado de sítio, estado de emergência, aprovado pelo Congresso. E o senhor acabou de revelar que, ao dizer essa frase, o senhor já tinha sido convidado para entrar na política. Esse convite teve algum peso nessa sua declaração? Julgo que não. Essa declaração, né, Merval, foi respondendo uma pergunta hipotética numa palestra na loja maçônica lá em Brasília, realizada em setembro do ano passado. Aí o perguntador ele até meio que se enrolou, invocou o artigo 142, né? Eu também não estava bem preparado para responder a pergunta naquele momento, né? Já era o último lance do debate, né? Mas ficou aquela ideia de que eu estava pregando um golpe militar. Né? Essa foi a ideia que foi passada. E eu em nenhum momento preguei golpe militar. Né? É uma questão de, quando você olha a missão constitucional das forças, tem uma missão que eu considero que ela é uma coisa, como é que interpretar isso? Que é a tal da garantia dos poderes constitucionais. Como é que a gente garante os poderes constitucionais? Né? Mantendo a estabilidade, e se um poder não consegue mais cumprir a sua finalidade, o que nós fazemos? Então é uma discussão que nós temos tido aí ao longo dos tempos, porque está escrito na Constituição. Mas o senhor, então, admite que as Forças Armadas podem intervir se julgarem que um poder está inerte ou está em perigo? Eu vou colocar aqui para ti, Merval. Eu vejo que o Brasil tem 4 objetivos nacionais permanentes. Integridade do território, integridade do patrimônio, democracia e paz social. Quando você fala em integridade do território, integridade do patrimônio, é defesa da pátria. E quando você fala democracia e paz social, você está vendo as outras 2 missões, que é a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Mas, general, sempre a pedido por solicitação de um dos poderes, não é por conta própria. Pois é, mas quando a gente vê que pode ocorrer uma anomia, nós estamos falando aqui numa situação hipotética, né? Isso é hipotético. Quando você vê que o país está indo para uma anomia, na anarquia generalizada, que não há mais respeito pela autoridade, grupos armados andando pela rua... Mas não está na Constituição. A letra da Constituição não estabelece essa possibilidade. Isso é uma possibilidade fora. Porque, Heraldo, toda missão tem que haver uma interpretação. O comandante, no item 1 do estudo de situação do comandante, é interpretar a missão. E não existe interpretação, né, general? Porque a letra, vamos tratar da literalidade da Constituição e o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal que interpreta. Só que a garantia dos poderes constitucionais não é por iniciativa de qualquer um dos poderes. A da lei e da ordem, sim. Miriam Leitão. Eu quero continuar nesse assunto. O senhor ontem disse em Porto Alegre que a democracia é o nosso bem maior. E eu quero entender melhor exatamente em que situação esse bem maior pode ser sacrificado, na opinião do senhor. Exatamente, Miriam, quando há anarquia. Quando o país está... Agora há? Agora não. Nós temos tido turbulências, né? Temos tido momentos aí que as coisas ficaram meio complicadas, mas não estamos chegando... Pois é, mas isso que ele está falando, ele faz direito, é o seguinte... Não existe na Constituição a possibilidade das Forças Armadas agirem por conta própria. Existe apenas, assim, ela atende a comando de poderes institucionais brasileiros. É esse ponto que a gente não está entendendo muito bem. E para reforçar, eu queria lembrar uma frase do senhor que disse o seguinte: por que não vamos derrubar este troço todo? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionem o problema político, a relação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. É sobre isso que o senhor está falando? Exatamente. O que acontece? Como eu te disse, foi uma pergunta feita ali no final de um debate, não é uma pergunta mal feita e também mal respondida por mim. Tá? Foi mal respondida. Passou uma imagem de que eu estava pregando um golpe militar. Pois é, mas é exatamente... E não é isso que eu prego. Mas se não está na Constituição, uma intervenção é golpe.
vamos ver o seguinte, responsabilidade, né? As Forças Armadas elas têm a responsabilidade de garantir que o país se mantenha em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde? A política não tem como mediar isso? Se a política não estivesse mediando. Olha a situação que eu estou colocando, Cristiano. É o momento em que a anarquia toma conta do país. Não está acontecendo, volto a dizer. Mas em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese, uma intervenção... Quem é que Agora, vai decidir que a situação está de anarquia, nesse limite que o senhor está Para isso colocando? existe comandante, né? O comandante teria que decidir, não seria a iniciativa Mas o comandante quem? O presidente da República? O próprio presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir isso, ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer, Mas isso tem é um regras, autogolpe. é só o Congresso Nacional. É um autogolpe. É um autogolpe, você pode dizer isso. Mas é o Congresso que tem que decidir. É um autogolpe também. Quer dizer, o senhor admite a possibilidade teórica de haver um autogolpe? Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Mas em outros aqui o países senhor houve. admite, na situação do Brasil, no nível de avanço democrático que o Brasil já conquistou? Não acho que vai ocorrer, camarote. Não acho que vai ocorrer. Eu respondi a uma hipótese, né? Trabalhamos em cima de uma hipótese, eu tenho dito em todas as vezes, já me perguntaram esse assunto várias vezes, né? Que era uma hipótese. Eu não vejo no momento que o Brasil está vivendo, com todas as dificuldades que nós temos, com um Congresso com muita gente envolvida em atos de corrupção, com o Executivo sem conseguir realizar suas tarefas, às vezes com as reclamações que nós temos em relação à lentidão do Judiciário, à falta de ação do Judiciário, mas prosseguem funcionando as instituições brasileiras. E o nosso comandante, vou colocar o Eduardo Vilas Boas, ele tem deixado isso muito claro todas as vezes. E qual foi o tripé que ele se manteve nesse tempo todo? Legalidade, estabilidade e a nossa legitimidade.